E se tudo o que o Batman viveu até hoje não passou de uma fantasia? Seria o Coringa, o Duas Caras, a Mulher Gato e até mesmo o Alfred frutos dos delírios da mente perturbada de um garoto traumatizado e psicologicamente abalado desde o assassinato dos seus pais? Certo dia, Bruce Wayne desperta em uma cama de hospital em tratamento contra o alcoolismo, onde fica sabendo que ele não havia herdado nenhum centavo, pois a fortuna dos seus pais havia sido totalmente utilizada para quitar a enorme dívida que deixaram. Seria a máscara do Batman uma fuga da triste realidade, devaneios onde Bruce é poderoso, dominante e capaz de superar tudo? Em um mundo onde o Batman não passa de um uniforme esfarrapado de tecido, Bruce Wayne terá que separar a fantasia da realidade para redescobrir sua identidade e recuperar o seu propósito. Salve galera, aqui é o Júnior e você está no Multiverso Quadrinístico, seguindo com a nossa série de histórias do Batman em ordem cronológica. Passado então o longo dia das bruxas, hoje voltamos a falar das histórias que saíram na revista Legends of the Dark Knight e vamos falar desse encadernado, Máscara e Outras Lendas das Trevas. Só de você ver essa capa, fala sério se não te dá vontade de ler. E esse encadernado, ele reúne várias histórias que saíram nessa revista. Começaremos então com a história que dá título e capa a esse encadernado, que é a história Máscara, escrita e desenhada por Bryan Talbot. E é uma história que era inédita no Brasil, então muito bom a Panini ter finalmente trazido essa história, cara, que é muito interessante. Essa história traz então o Bruce Wayne internado no hospital, fazendo tratamento contra o alcoolismo. Como assim, cara? Se o Bruce Wayne que nós conhecemos não ingere bebida alcoólica? E se tudo o que o Bruce viveu até hoje como Batman não passou apenas de um delírio da sua mente? Ele recebe até mesmo o acompanhamento de um psiquiatra. E em suas conversas o psiquiatra vai desenvolvendo esse tema da máscara, que quando Bruce coloca a sua máscara, uma nova personalidade surge, dominante. Era como se fosse um refúgio, uma fuga dos problemas. Quando ele coloca a máscara do Batman, ele poderia viver uma outra vida. E o roteiro dessa história é tão bem desenvolvido que a história vai te comprando, cara. O Bruce tem visões com o Coringa, com o Duas Caras, ao momento inclusive em que surge a Mulher Gato e ela diz que ela era um feitiço sexual criado pela mente do Bruce Wayne. E chegou o ponto que eu tava lendo e pensei, cara, como é que o roteiro vai tirar o Bruce dessa situação? Porque era muito fácil simplesmente a história dizer que é um sonho. Tem até um momento que ela te trola, cara, ela te engana. O Bruce acorda de um sonho, porém ele ainda está vivendo toda aquela situação. Então é claro que o roteirista não ia cair nessa, né, cara, de entregar uma solução tão fácil que diminuiria a qualidade dessa história, convenhamos. Se você busca uma história do Batman que procura sair um pouco da caixinha, deixo aqui essa dica para você. Essa história que era inédita, ela me surpreendeu positivamente. Você fica preso pela trama, curioso para saber o que vai acontecer a seguir, se tudo aquilo é verdade, se não é. E lendo essa história, é claro que eu lembrei de um episódio da série animada do Batman dos anos 90, onde o Batman é internado no Arkham e fica alucinando com os vilões. O nome desse episódio é Sonhos na Escuridão e tá disponível no Max. Dá uma procurada lá que eu sei que você vai curtir esse episódio. Então, sem mais delongas, senta aí e bora pra história. A história Máscara foi publicada pela primeira vez pela DC Comics na revista Batman Legends of the Dark Knight, números 39 e 40, no ano de 1992. E no Brasil saiu pela primeira vez pela editora Panini na revista Batman, Máscara e Outras Lendas das Trevas, em 2023. Tem roteiro e desenhos do Bryan Talbot. A história inicia mostrando o Batman em sua patrulha noturna. Do alto, ele avista um assalto em andamento e desce para confrontar aqueles bandidos. Facilmente o Homem-Morcego neutraliza todos eles e os entrega para a polícia. De repente, o Cavaleiro das Trevas se sente mal e apaga. Na página seguinte,
Bruce desperta em um hospital. Ele se assusta ao perceber que está sem sua máscara. Surge o seu médico. Segundo ele, Bruce estava internado devido a problemas graves de alcoolismo. A polícia o havia encontrado há 3 noites, quase morto, desacordado nas ruas. Bruce levanta do seu leito, agride o médico e corre, somente parando quando enxerga o seu reflexo no espelho, um estranho que o encarava. A enfermeira Jenny tranquiliza o Bruce, que apaga novamente e tem sonhos com seus pais em uma ocasião em que foram a um baile de máscaras. Ele desperta e agora está preso ao leito de hospital por umas cintas. Bruce diz à enfermeira Jenny que ela é uma pessoa gentil. Ele desejava recrutá-la para auxiliá-lo em sua fuga. Porém é aí que chega o seu psiquiatra, o Dr. Mike. Ele quer falar a respeito do Batman. Bruce se assusta e diz que não sabe nada a respeito. O Dr. Mike insiste, diz que sabe tudo sobre o Bruce. Ele entrava e saía de sanatórios há vários anos e sofria de amnésia seletiva que o impedia de lembrar de eventos que não se encaixassem na sua visão de mundo. Segundo aquele médico, Bruce Wayne nunca se recuperou após o assassinato dos seus pais e eles haviam deixado dívidas enormes. Bruce não havia herdado nenhum centavo. Levado para um orfanato, o garoto sofria bullying constante e fugiu aos 14 anos de idade, sucumbindo desde então ao alcoolismo. Diante da impotência para reagir no mundo real, era natural que Bruce criasse fantasias nas quais ele era rico, poderoso. Era onde ele se refugiava. O Dr. Mike percebe que o Bruce está muito cansado e deixa a sessão para o dia seguinte. Bruce tem pesadelos com seus pais. Quando acorda, percebe que havia sido barbeado por uma enfermeira. Surge mais uma vez o seu psiquiatra. Ele diz que Bruce dissocia ele mesmo de suas outras personalidades. Ele se refugiava na identidade do Batman para tentar controlar seu mundo, pois a vida real não fazia sentido para ele e enxergava o mundo como um caos sem sentido. Sentia que ele precisava impor a ordem e quando ele colocava a máscara, assumia uma personalidade diferente, poderosa e dominante, capaz de superar tudo. A sessão chega ao fim, mas antes de ir, o doutor deixa exposto no quarto o uniforme do Batman para ajudar Bruce a externalizar esta personalidade para a próxima consulta. É então que o Bruce fica surpreso ao ver o seu uniforme daquela forma. Não era daquela maneira que ele enxergava o uniforme do Batman. Enquanto dormia aquela noite, a mulher gato aparece em seu quarto. Ela pergunta se ao invés de ficar naquele hospital, ele não preferia fazer amor pelo menos uma vez com ela. Bruce pede que ela o ajude, que solte as fivelas que o prendiam. A garota diz que isso está além do seu alcance. Ela não era real. Era uma projeção da mente de Bruce, sua fantasia sexual, a amante dos seus sonhos, um feitiço em couro. Bruce percebe que ela parecia triste. Neste momento, a mulher gato chora e diz que tinha vindo apenas se despedir dele, dá um beijo no Bruce e vai embora. Bruce Wayne sente algo escorrendo no seu rosto e sente um gosto salgado de uma lágrima da mulher gato que havia tocado seu rosto. No dia seguinte, mais uma sessão com o Dr. Mike. Ele mostra várias máscaras para Bruce. Para se libertar, Bruce Wayne precisaria negar o Batman. Então ele pede ao doutor para ouvir o rádio na estação das notícias policiais. Porém, quando o psiquiatra vai embora, Bruce percebe que ele havia sintonizado o canal errado e naquela ocasião estava tocando o Requiem de Mozart, a canção que Bruce ouviu no enterro de seus pais. Ele sente que ouvir aquela canção é insuportável, mas ele nada podia fazer, não conseguia tirar os fones de ouvido, sentia que estava sendo torturado por aquela melodia. No dia seguinte, ele está tão fraco que precisa de ajuda para ir ao banheiro. Ele pede para a enfermeira, a Jenny, desligar a TV, pois ele queria dormir. Aquela enfermeira, sussurrando, pergunta se o Bruce podia fazer uma coisa por ela. Acredite em si mesmo. Novamente, Bruce tem um pesadelo com o assassinato dos seus pais. Ele acorda enfurecido e consegue finalmente se concentrar e usar toda a sua força para romper as fivelas que o prendiam na cama. Enfim, ele se levanta e veste aquele uniforme. Eu sou o Batman, diz ele. Ele corre e quebra a vidraça saltando daquele prédio,
Mas é aí que, ao procurar o seu arpeu, percebe que não encontra, e quando olha suas mãos, vê que está com luvas de borracha e sente o plástico preto esfarrapado da sua máscara açoitar suas orelhas. Sua confiança despenca, assim como seu corpo estava em queda livre. Bruce sente o impacto de seu corpo contra o asfalto. Então ele percebe que tudo não havia passado de mais um delírio. Ele ainda estava no hospital. Ele lembra das palavras da Jenny. Ele lembrava do gosto salgado daquela lágrima que sentiu tocar seu rosto. O que era real? O que era fantasia? Ele recupera a confiança. Novamente sente que é o Batman. Então ele caminha pelas ruas de Gotham. A cidade está tomada pelo caos e pela anarquia. Ele entra em um labirinto onde encontra seus inimigos reais: avareza, ganância, roubos, assassinatos, tráfico de drogas, prostituição, desvio de fundos, fraude, suborno, corrupção, conspiração. Neste quadrinho vemos uma referência à HQ Batman, o Cavaleiro das Trevas. Seria esta uma visão do futuro? Bruce avista o bate-sinal no céu e, caminhando, chega até o capitão James Gordon. Porém, o Gordon diz que tudo aquilo era culpa do Batman e manda os seus policiais abrirem fogo. Bruce desperta, mas ele não está mais no hospital. Ele acorda em sua cama, na mansão Wayne. Surge o Alfred e pergunta se ele estava bem. Finalmente, ele teria despertado? Teria tudo aquilo sido apenas um simples pesadelo? Bruce diz ao Alfred que estava sonhando. O Alfred, porém, o corrige e diz que, na verdade, ele ainda estava sonhando. O mordomo, no entanto, diz que mostrará a Bruce o caminho de volta. Então surge uma forte luz e aparecem duas portas. O Bruce diz que escolheria acreditar nele mesmo e entra em uma das portas. Ele está caído ao lado do seu leito no quarto de hospital, porém ele sente cheiro de uma fumaça sufocante tomando aquele local. Ele nota que a janela do seu quarto era falsa. Ele ouve gritos e sai do quarto imediatamente, percebendo muitos detalhes cenográficos para fazer aquele local parecer um hospital. Então ele avista o Dr. Mike discutindo com a Jenny. Presencia o momento em que o doutor atira pelas costas da Jenny. Ainda trêmulo, Bruce dá um soco no seu médico, porém o doutor aponta a arma para Bruce e então tudo é revelado. Ele diz que o seu nome não é Mike, é Steven Gallagher, filho do mafioso Raymond Gallagher. O Batman havia acabado com a carreira do seu pai, que após ser pego pelo Homem-Morcego, faliu e começou a beber muito. Não havia conseguido pagar um empréstimo de uma enorme quantia que havia pegado com a máfia. Seus pais se suicidaram. Porém, sua mãe, antes de morrer, entregou-lhe seus diamantes, a única coisa de valor que ela havia guardado e escondido do seu pai. Ele então investiu todo o seu tempo e dinheiro na sua vingança. 7 semanas atrás, o Gallagher havia pagado para uns criminosos chamarem a atenção do Batman naquele assalto do início da história. Ele disparou um dardo forte o suficiente para perfurar o uniforme do Batman, injetando um forte sedativo com psicotrópicos. Então colocou o Batman em seu furgão e o trouxe para aquele cativeiro. Quando ele tirou a máscara do Batman, ficou muito surpreso ao descobrir que o Batman era o playboy bilionário Bruce Wayne. Aquilo facilitou tudo para ele. Ele pesquisou a vida de Bruce inteira e o manteve inconsciente por 6 semanas, para que assim Bruce perdesse massa muscular rápido até ficar desnutrido. E o soro que o Bruce tomava na veia eram supressores e sedativos, e as injeções que eram aplicadas eram leves alucinógenos. Neste momento, a Jenny, que ainda estava viva, efetuou um disparo que ceifa a vida daquele homem. Bruce tenta ajudar a Jenny. Ela diz que seu nome é Meg. Ela pede desculpas a Bruce e diz que só havia aceitado participar daquilo pelo dinheiro que o Gallagher havia prometido a ela. Ela era uma estudante de enfermagem, atriz fracassada e tinha se tornado uma prostituta. Quando conheceu Gallagher, ele a convidou para interpretar um papel. Na ocasião em que o Bruce disse que ela era gentil, aquelas palavras haviam partido o coração da garota. Então, 2 dias atrás, o Gallagher revelou para ela que iria matar o Bruce. Foi então
que ela parou de administrar as substâncias no Bruce, para que pouco a pouco ele fosse recuperando sua sanidade. Ela queimou todos os vídeos que o Gallagher tinha produzido. Não havia mais nenhuma prova que o Bruce era o Batman. Por isso estava ocorrendo aquele incêndio e por isso também o Gallagher queria matá-la. Bruce Wayne diz que a perdoa, diz que foi ela quem o salvou. Quando se vestiu de mulher gato, ela tinha deixado uma lágrima cair no seu rosto. Aquilo havia ligado Bruce à realidade e o convenceu que ele estava vivendo uma situação real. Aquela garota morre nos braços do Bruce e a história termina com Bruce Wayne vestindo novamente a sua máscara, a persona que ele realmente era e seria eternamente. E para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos fazer assim. Hoje nós vamos ver duas histórias deste encadernado e então no próximo vídeo veremos mais duas. Porém, há uma história desse encadernado que vai ficar de fora. Trata-se da história Sanctum. Essa história já traz o Batman usando o uniforme com a elipse amarela. E aqui no nosso guia de leitura nós vimos o Batman usando a elipse amarela, mas foram exceções. Foi quando vimos a história do Homem Calendário, porque como eu expliquei naquele vídeo, no pós-crise não há nenhuma história dele aqui no Brasil em que ele enfrente apenas o Batman. Então eu precisei recorrer a uma história da Era de Bronze e por fim foi a que contou a origem do Solomon Grundy. Não há outra história publicada aqui no Brasil que pudéssemos utilizar como a origem do Grundy sem ser essa história. Todas as outras histórias que nós vimos até agora, o Batman aparece com uniforme apenas com o símbolo do morcego, que é o uniforme dos anos iniciais de carreira do personagem. Então, voltando a este encadernado, essa história Sanctum, ela traz o Batman com elipse amarela e não traz nenhum elemento importante para acrescentarmos na cronologia que justifique utilizarmos essa história agora. Dadas estas observações, agora nós vamos para a última história do encadernado, que é a história Terminus. A história quase que inteira ela se passa no hotel chamado Terminus e conforme descrito na própria sinopse dessa história, é um hotel frequentado pela escória da cidade. É uma história muito na pegada do selo Vertigo da DC, que era um selo mais adulto com histórias mais maduras, mais sombrias. A leitura aqui lembra muito histórias do Constantine, principalmente daquela época do final dos anos 80 e início dos anos 90. E sem mais enrolação, senta aí e bora pra história. A história Terminus foi publicada pela primeira vez pela DC Comics na revista Batman Legends of the Dark Knight, número 64, no ano de 1994. E no Brasil saiu pela primeira vez pela editora Ópera Gráfica na revista Batman Lendas do Cavaleiro das Trevas, número 12, em 2003. Tem roteiro do Jaime Delano e desenhos do Chris Bachalo. A história inicia mostrando um sujeito usuário de drogas que havia acabado de comprar uma dose de heroína, porém sem dinheiro para pagar. Ele mata o traficante que lhe vendeu, fato que foi visto pelo Batman, que persegue o assassino, porém o mesmo adentra em um hotel chamado Terminus, um local decadente, povoado em sua maior parte por pessoas ligadas a algum problema com a criminalidade. Primeiramente vemos o Ed, um sujeito que no passado, após ter sido demitido da fábrica onde trabalhava, sai para beber em uma noite, porém acaba assassinando o dono do bar para roubar o dinheiro. Ele oculta o cadáver e busca refúgio naquele hotel, onde passa suas noites lembrando do Ed, o amigo que ele tinha assassinado. Agora somos apresentados ao Clyde, um homem que trabalhava em uma loja de sapatos, porém se envolve com mafiosos que diariamente vão naquele estabelecimento cobrar a dívida. Chega o ponto então que ele rouba dinheiro do caixa para quitar a sua dívida, porém ele é surpreendido pelo seu chefe, que fica muito decepcionado com aquela cena. Pergunta se ele não o pagava direito. Antes que ele pudesse entrar em contato com a polícia, Clyde acerta seu patrão com um forte soco que faz sua cabeça bater contra um cofre, ocasionando sua morte imediata. Ele era mais um assassino refugiado no Terminus, que vive noite após noite assombrado pelo fantasma do seu passado trevoso. Agora entra em cena a Joan,
uma prostituta que havia tomado o dinheiro do seu cafetão, chamado Steve, e aguardava o ônibus no terminal de Gotham ao lado de Rick, o cara que ela realmente amava, para fugirem de Gotham com o dinheiro do Steve. De repente surge o Steve e mata o Rick, mas a polícia chega e o prende em flagrante. A Joan diz que ele vai fritar na cadeira elétrica por ter matado uma pessoa, então ele tinha agido em legítima defesa, pois o Rick havia sacado uma faca para ele, e no máximo em 3 anos ele estaria fora, e quando saísse ele iria fatiar ela em pedacinhos. Desde então a Joan vive no Terminus Hotel, esperando impotente a noite em que o Steve executaria sua vingança. Por último, conhecemos o Sal, um assassino psicótico que em uma noite de trevas havia sequestrado e matado uma garota com requintes de crueldade, deixando os pedaços do seu corpo dentro de uma banheira. Porém, essa garota era irmã de um mafioso, e se nenhum dos perseguidores dos outros hóspedes vinham buscá-los, aquele ali foi buscar o Sal. Mas não somente ele, o mafioso ateia fogo no quarto do assassino da sua irmã, causando não só a morte dele, mas também de todos os outros assassinos e criminosos que ali estavam. Todos queimamos juntos. Finalmente a perseguição do Batman havia acabado. Antes de ser queimado, o alvo do Homem-Morcego injeta uma última dose de heroína na sua veia e aguarda ser consumido pelas chamas. A história termina com o Batman conversando com o paramédico que veio buscar os corpos queimados. Ele diz ao Batman que deveriam demolir aquele prédio. Aliás, aquele bairro inteiro de Gotham só servia de abrigo para os ratos. O Homem-Morcego diz que não existem abrigos para ratos, não importa para onde eles fujam ou se escondam, eles serão derrubados pela culpa e a justiça os alcançará de um jeito ou de outro. E hoje nós ficamos por aqui. No próximo vídeo vamos dar continuidade com as histórias Estufa e tal. Então, se você gostou desse vídeo, vai deixando o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve para nos ajudar. Ajuda esse canal a continuar e assim você me incentiva a voltar aqui e gravar outros vídeos para você. Deixa nos comentários o que você achou dessas histórias. Agora, eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!